Caríssimos irmãos e irmãs, aqui presentes, caríssimos irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes sociais, essa celebração é muito importante, muito bonita. A palavra de Deus é muito rica e nos ajuda imensamente a entender o porquê a Igreja colocou neste dia do trabalho a figura de São José operário. Isso é muito importante porque nós vivemos uma vida tão sobrecarregada, uma vida tão corrida, que às vezes nós esquecemos que nós não somos donos das coisas e que, na verdade, existe um dono maior, um chefe maior, que é Deus, que criou todas as coisas. E quando Deus criou todas as coisas, nós ouvimos aqui, Deus fez tudo bom. Tudo que Deus fez e tudo que Deus faz é bom. Nós nunca podemos esquecer isto. Até quando Deus permite na nossa vida certos acontecimentos que nós talvez estranhamos ou não aceitamos, Deus é bom. E Deus, quando criou o homem e a mulher, Deus criou primeiro todo mundo, Ele fez todas as coisas e a última coisa a ser criada foi o homem e a mulher. E de repente Deus deu tudo para que o homem pudesse governar, trabalhar. De modo, irmãos, que nós hoje, cada um de nós, cada homem da terra, na verdade, nós não somos donos do mundo, mas somos apenas administradores do mundo. Claro que Deus deu o mundo para que nós pudéssemos governar sobre ele. E é interessante que nesta primeira leitura que é tirada do livro do Gênesis, o primeiro capítulo do livro do Gênesis, fala que Deus também deu a autoridade para o homem e a mulher, que eles governassem e dominassem sobre todas as coisas. Mas esse dominar seria para o bem. Deus colocou nas mãos dos homens a possibilidade de continuar a obra criadora de Deus. Por isso que ele diz aqui nesta leitura: crescei-vos e multiplicai-vos. O homem, com a inteligência, ele cresceu, e é verdade. Eu já vivi muito tempo, embora tenha apenas 61 anos, eu já vi muitas coisas a respeito da técnica e da ciência, do desenvolvimento do homem. E Deus deu exatamente esta inteligência e esta capacidade para o homem para se desenvolver. Isso é bom, né? Isso, de uma certa forma, engrandece a criação de Deus. Mas, ao mesmo tempo, irmãos, por um lado é isso que faz a gente crescer. Por um outro lado, existe também um lado ruim, quando o homem, além de dominar as coisas, quer dominar também o próprio homem, né? Por isso que na nossa sociedade existem tantas divisões de classe, né?
existe tanta opressão, um homem dominando sobre o outro homem. E é interessante que esta visão também é colocada aqui no Evangelho. Quando Jesus vai para a sua terra e de repente Jesus entra na sinagoga para ensinar. Ele é Deus e ele começa a ensinar com autoridade, ou seja, a sua palavra é forte, é uma palavra que toca a vida das pessoas. E é interessante porque no Evangelho as pessoas ficam admiradas, mas ficam só admiradas por aquilo que ele fala, mas não crê. Por quê? Porque diante dos seus olhos existia algo ruim. O quê? O preconceito. O grande problema é quando julgamos os outros com os critérios que nós temos na nossa mente. E aqui eles falavam, esse aí não é o filho do carpinteiro? Filho de José, o carpinteiro. Na época, ser carpinteiro era ser um operário. Era ser uma pessoa simples, pobre. E olha como Jesus foi medido, não por aquilo que ele tinha, não pela capacidade que ele tinha, mas ele foi medido por aquilo de quem ele era. Filho do carpinteiro, filho de Maria, de José. Tinha os primos que estavam ali, que certamente todos deviam ser de uma família muito simples, muito pobre, né? E o homem criou um bloqueio. O grande problema hoje, irmãos, que às vezes analisamos a pessoa pelo que ela tem e não pelo que ela é. E isso é ruim, porque muitas vezes, né, Deus pode agir numa pessoa simples, numa pessoa que ninguém dá nada por ele, um simples lixeiro, um operário, né? É o filho do operário, é o filho do lixeiro. E às vezes pode bloquear toda uma possibilidade, toda uma realidade que existe por trás. Por isso que no fundo, né, hoje, esta missa, nós devemos rezar para que Deus cada vez mais possa quebrar dentro do homem esta imagem, né, e esta realidade tão ruim que é o preconceito. E que Deus possa também tocar no coração do homem, né? Porque todos nós somos chamados a sermos, de fato, humildes e simples, como foi São José, o homem justo, o homem que com o seu trabalho, aqui não se trata de falar da pessoa de São José, mas da simplicidade de São José. Porque mesmo sendo carpinteiro, ele sustentou com dignidade a família. Que Jesus não era filho dele, mas que ele sustentou como se fosse o seu filho. Maria, né, sua esposa, né? E nesse sentido viveu com dignidade, fazendo a vontade do Senhor. Oxalá Deus possa, de fato, tocar no coração do homem hoje, para que ele dê mais espaço, né? Para que os trabalhadores tenham possibilidade de trabalhar. Hoje existe uma inversão de valores, né? Hoje nós vemos assim que os governantes, não só do Brasil, mas no mundo inteiro, né, quer dominar sobre os outros, né?
Na verdade, me desculpem falar, embora muitos pobres se beneficiem, né, do salário família, né, da bolsa, mas na verdade o homem não precisa disto. O homem precisa do trabalho digno e de ele receber. Porque quando você dá, é como se você desse uma esmola para alguém. As pessoas se acomodam nessa situação e no fundo não querem trabalhar. E com isto vão arrancando do próprio homem a dignidade que ele tem por dentro, né? E hoje nós precisamos rezar muito para que, porque o mundo foi criado, irmãos, para todos, e não para ter divisões. A divisão no mundo, o preconceito no mundo, é fruto do maligno, é fruto do mal que existe no coração do homem. É belíssimo quando nós cantamos aqui no Salmo de Resposta, quando nós cantamos aquilo que devemos rezar. Ó Senhor, fazei dar frutos o labor de nossas mãos, né? Sabermos que cada um de nós hoje somos convidados a trabalhar, todos nós, também a mulher, né? A dignidade da mulher. O homem não é para dominar sobre a mulher, né? Os dois são iguais, os dois devem favorecer a humanidade inteira, né? Para que a humanidade inteira possa regozijar-se em Deus, o maior Criador de todas as coisas. Deus foi o trabalhador. Deus colocou a mão na massa quando criou o mundo. E tudo que Deus criou, se vocês pegarem o livro do Gênesis e ler esses primeiros capítulos, vocês vão perceber que cada obra que Deus fez, Ele viu que isso era bom. Nós devemos imitar a Deus. Devemos olhar para cada um de nós e toda vez que terminarmos algum trabalho, algum serviço, mesmo que esse serviço seja pequeno, simples, né? Que nós possamos ver se isso foi bom. Porque Deus se alegrou com a obra que Ele criou, que Ele fez. E é verdade, né, que Deus descansou de toda a sua obra no 7º dia. E ainda hoje, quer dizer, Deus nos deu o seu Filho Jesus Cristo, que veio ao mundo para quê? Para realizar uma obra. Qual é esta obra? Né? Sabendo que o homem tinha sido ferido pelo pecado, pelo mal, e que por isso no homem, houve esta divisão, esta cisão com Deus. Jesus veio para restabelecer a união de fato. Por isso que nós devemos rezar para que nós não duvidemos do amor de Deus. E não duvidemos daquilo que Deus faz. Porque Deus não escolhe o grande, mas o pequeno. Não escolhe o todo-poderoso, mas o simples. E é na simplicidade que todas as outras coisas acontecem, né? Ele que era o autor do mundo, autor da vida, criador de todas as coisas, submeteu-se à sua criatura. Que tudo isso possa, de fato, neste dia do trabalho, tocar no coração dos homens, né? Tocar nos nossos corações. E que, embora, né, ainda haja preconceitos no mundo, haja divisões no mundo, rezemos para que esses preconceitos e essas divisões
sejam destruídas. E para que o mundo seja um lugar, de fato, onde todos trabalhem em favor de todos. Para que não haja o egoísmo, né? E um querendo dominar sobre o outro. Mas pelo contrário, né? Haja uma harmonia para que todo mundo possa, de fato, cada um no seu ramo, na sua realidade, né? Viver, mas viver com dignidade.